Oi, galera, colegas. Eu vou trazer aqui para a discussão algumas reflexões que eu fiz depois da leitura do texto. E não necessariamente, né, os textos em específico. Mas o que me chamou muita atenção, eu juntei com tudo que a gente já vem lendo desde que começou o PROEF. Então, os textos do Libânio, né, e daqueles pesquisadores espanhóis, eles assim me fizeram refletir muito sobre as problemáticas da educação física, aquela primeira disciplina, né? Porque o Libânio, ao começar a falar sobre a pesquisa sociocrítica, ele coloca muitos entraves, né? E os pesquisadores espanhóis também. Então, eu me remeti até ao meu objeto de pesquisa, que é em torno da sistematização do conteúdo do currículo da educação física, e vai muito de encontro ao que o professor Jackson falou na última sexta-feira, né? Qual é a nossa gramática? Qual é a gramática da educação física? Qual é aquele conteúdo que faz a diferença? E aí eu peguei lá tudo que a gente estudou e fui anotando e tentando fazer um alinhamento com os textos dessa semana. Então, o que os pesquisadores espanhóis colocam, né, o que eu entendi do texto, é que a pesquisa sociocrítica, eles pesquisaram, os professores eram muito ainda sem conhecer, demonstraram, apresentaram, né, muita dificuldade em transformar a teoria, né, sociocrítica em prática pedagógica. Esse é um ponto, né, que eu também concordo e tem lá nas problemáticas, né? E na minha prática pedagógica, eu também, por conta própria, sempre busquei currículos diferentes de outros estados, de outros países, para me subsidiar com uma prática mais coerente. Então, por isso eu concordo bastante com o texto lá dos espanhóis, né? É, Outra coisa que eu coloquei, que me chama também a atenção, é sobre um dogmatismo que existe, né, tanto na pesquisa histórico-crítica quanto na pedagogia, porque ambas têm os mesmos pressupostos filosóficos, né, que é um dogmatismo, né, talvez ter que diminuir. Os pesquisadores espanhóis colocam isso. Talvez tem que ter deve haver um limite, né, em que quem segue, quem constrói os seus planejamentos, as suas pesquisas baseadas na teoria sociocrítica, não pode assim fechar, não pode limitar como se fosse a verdade, né, profunda. Eu entendi mais ou menos assim quando eles colocaram isso, né? Aí eu fui lá em outros pesquisadores que a gente já estudou, que colocaram, né? Então, por exemplo, a Darido fala que a gente não tem um lugar ainda no currículo, a educação física não ter um lugar, deve-se ao fato daqueles equívocos, né? Que os professores de educação básica mais ou menos mal interpretaram o que toda aquela educação física renovadora propôs. Eu não concordo tanto, porque eu acho que eles não foram assertivos, não fomos nós que não entendemos. De novo, eu volto, né, a colocar que essa pedagogia crítica, ela é difícil de se materializar. A teoria dela é uma coisa, mas ela se materializar na prática é difícil. Então, eu coloquei também um pouco Kandel, que Kandel diz que também há uma enorme distância entre essa reflexão acadêmica, né, baseada nos pressupostos sociocríticos, e as necessidades, as inquietudes e as expectativas dos professores na sala de aula. Então, assim, aí por último, para concluir, gente, na minha prática, né, como eu falei, eu busco cachorro latindo, eu busco assim outras ferramentas para me ajudar na minha prática. Eu acho que
a gente não pode fechar, se limitar a nenhuma teoria, a gente tem que estar aberto, sociocrítica tem os pontos positivos, mas outras abordagens também. Aqui eu estudo, né, que eu gostaria muito de fazer minha pesquisa, que é o letramento corporal, então tem os pontos positivos, e o Goltani, ele fala, né, que, eu vou até ler aqui, gente, porque é muito legal, que as habilidades básicas e suas combinações podem muito bem ser desenvolvidas pelos escolares, né? Em formas de todos esses conteúdos propostos por todas essas abordagens, por todas essas correntes filosóficas, né? Então, eu acho isso. A gente não pode se fechar, acho que a gente tem que estar aberto, né, enquanto professores. Nenhuma teoria é a verdade absoluta, não pode ter como dogma, né? E, e é isso. Ótimo. Então, colegas, partindo aí dessa reflexão que a Virginia trouxe aí junto com os estudos, né? Me chamou a atenção, ela citou as problemáticas da educação física, agora eu cito a disciplina também de planejamento, que a gente acabou de ter. Por quê? Aquele texto que vai falar do Libânio, daquela teoria do desenvolvimento do Davidov, perdão, a gente precisa, o professor precisa estar atento ao repertório cultural e histórico do estudante, foi isso que eu acredito que todos nós fizemos, né? E aí o ponto de partida de um bom planejamento é a realidade, é saber com quem que eu vou lidar. Antes de eu ir para o currículo, eu preciso saber, opa, peraí, qual é a etapa, qual é a série, qual a mentalidade, quais recursos eu tenho. Então, o ponto de partida do planejamento é o estudante e a sua realidade. Isso me lembrou bastante nesse texto, né? Tem um momento que eles vão falar também do Vygotsky. Então, assim, agora, refletindo os três, tem aquele texto que vai pensar em justiça social, mas ele vai ressaltar que é impossível pensar em justiça social dentro da sala de aula sem considerar toda a diversidade cultural que existe naquela sala de aula, né? Então, assim, agora trazendo as minhas considerações próprias dentro da minha realidade. Algo que é bastante difícil de fazer é reunir a teoria e a prática, né? A gente senta, faz o planejamento, pensa como vai ser a aula, às vezes vai ser totalmente diferente, completamente diferente. Então, isso é bem difícil. E a faculdade, aqui agora talvez uma crítica à graduação, ela não prepara o professor para fazer esse papel. A gente tem ali as disciplinas até o Libânio citou isso no artigo também. Temos ali as disciplinas de pedagogia, as disciplinas de didática, só que elas ainda não estão muito realidades com a realidade, né? Aqueles dois tipos de conhecimento técnico e o conhecimento em si. Esse conhecimento da faculdade não te ensinou a dar aula, fala ali sobre as ciências pedagógicas, como a criança aprende, isso é importantíssimo, mas ele não, eu percebo que, agora a minha crítica, né, refletindo esse texto aí, ele não aproxima da realidade, e esse papel de teoria e prática tem que estar sempre sendo reinventado aí. Agora, eu concordo plenamente com a Virginia quando ela vai dizer que a gente precisa estar se atualizando sempre, a gente não tem que estar fechado, né? Vamos pegar o que tem de positivo aí da pedagogia histórico-crítica, vamos pegar o que tem de positivo aí desses pensadores sociocríticos, né? E é isso, essa é a minha contribuição. Pois então, realmente, essa questão, o Rubens falou bem dessa problemática, né, que a gente já estudou anteriormente, casa com essa questão da teoria e prática, que, na verdade, quando a gente percebe, um dos textos fala que essa questão da dicotomia, da diferença, porque né, hoje em dia os currículos das universidades, da formação da pedagogia, vamos dizer assim, geral, da pedagogia, curso de licenciatura em pedagogia, ele prepara muito mais em relação a questões didáticas, metodológicas,
do que de conteúdo em si. E as outras licenciaturas preparam muito mais do conteúdo em si, de cada disciplina. A gente faz metodologia do futebol, metodologia do tênis de mesa, de várias modalidades. Só que a questão global da didática em si, da metodologia de ensino, a pedagogia é posto à margem. Isso já foi feito de uma formação desde lá atrás, do século passado até anterior, com os cursos normais, em que, assim, essa dicotomia foi, de certa maneira, assim, enfatizada, porque se separava bastante, né, essa questão. Então, essa dificuldade da gente trazer um ensino não conteudista, né, mas contextualizado com a realidade, como disse os colegas, e essa contextualização precisa estar de acordo com a realidade e de acordo também com as razões daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente fala que vou dar uma modalidade de ensinar um voleibol, se eu não falar para ele como que historicamente foi construído o voleibol, a gente vai estar deixando de dar uma parte importante daquele conteúdo para o estudante. Para ele ter um conhecimento completo do voleibol, não é só ensinar as técnicas para ele, mas como que aquele conteúdo sociocultural foi formado. Isso aí vai influenciar no adquirido do conteúdo dele que a gente está passando para o aluno. E aí, eu acho que daí a importância da gente estar desenvolvendo criticamente o aluno, a importância dele estar refletindo sobre aquilo, né? Não só aprendendo ali a jogar um jogo, mas um jogo historicamente foi construído e tem um contexto, né? E aí a gente vai poder dar base para um aluno que tem autonomia, criticidade, saber pensar, saber se colocar, saber se emancipar, né, para poder agir na sociedade. Eu percebi isso. E no último texto trouxe uma contribuição também, um debate importante, né, assim, nos anteriores falou também um pouquinho de Paulo Freire, né, os espanhóis citando Paulo Freire como uma referência numa escola que ele vai colocar uma frase dele. A escola, não existe escola neutra, a escola é política no sentido de não partidária, mas ela é política no qual objetivo que ela quer, ela tem um traço objetivo para ela e ela tem que cumprir aquele objetivo. E aí isso é uma escolha política, né? Então, como ele fala que a escola não é neutra e a escola tem que se posicionar quanto a isso. E no último texto fala quando a gente, assim, esse debate muito importante agora do identitarismo que está acontecendo, talvez, nas minorias, né? A gente fala em minoria, né, racial, minoria também de LGBTQIA+, minorias questão de gênero, né, da questão do machismo estrutural, todas essas questões que permeiam a sociedade têm que estar juntas e casadas com a questão maior, que é qual é o contexto político e social que trouxe que ela está naquela condição. Por que existe o racismo? Por que existe que os indígenas estão sendo, né, assim, dizimados há muitos anos no Brasil? Isso é uma questão política e que, assim, quando a gente percebe isso, a gente tenta ver que, na verdade, o problema maior realmente é questão social do capitalismo mesmo, que mageia, que cerceia a sociedade, que discrimina e que faz uns serem negligenciados ao bem de poucos, né? Até ele falou que a maioria, na verdade, socialmente não é minoria, a maioria que é pobre ou de, vamos dizer, classe média para baixo é a grande maioria, os ricos são a minoria, né? E a gente está tentando trazer essa diversidade das minorias, vamos dizer assim, né, raciais, étnico e tal, mas a gente trazer que tudo está ligado, né? Tudo tem uma ligação maior e que a luta, na verdade, é para a gente tentar diminuir a pobreza, a desigualdade, que todos aprendam,
tenham as mesmas oportunidades, capacidades ali de aprendizado, dependente né, e tentando contrapor essa classe social injusta, né, que muitos sofrem hoje em dia. Bom, e para finalizar, né, acho que todos os meus colegas aqui, problema aqui, vocês conseguem me ouvir? Bom, então, como todos os colegas já falaram, né, falaram bastante sobre todos os textos, né, me chamou mais atenção a questão do planejamento, né, como o Rubens falou, assim como também a questão que o Paulo falou sobre a questão da escola, do ensino ser algo intencional, não pode ser neutro, né, porque a gente tem que formar cidadãos com determinada visão de mundo, né, cidadãos livres, cidadãos autônomos, libertos, né, que vão provocar ali uma mudança positiva ali na sua sociedade, né? Então, a escola tem que ter esse objetivo, ela não pode ser neutra, né? Ela tem que guiar a sociedade para um caminho que se julgue que seja positivo, um caminho que seja de transformação, de melhora, né, de desenvolvimento, né? E aí, quanto à questão do currículo que eu mencionei antes, é a questão, né, do professor ele saber ter a missão de tanto conhecer a realidade do aluno, mas não só isso, ele também tem que saber quais aqueles conhecimentos que são mundialmente conhecidos, né, os conhecimentos do mundo, quais ali serão necessários. A gente sabe que grande parte dos conhecimentos do mundo são necessários, mas muitas vezes eles não vão se encaixar na realidade. Então essa é a missão do professor, trazer ali à tona os conhecimentos do mundo para a sala de aula, mas ter ali um jogo de cintura para saber o que aquilo vai ser relevante para cada turma, para cada aluno, de acordo com a realidade. Então você pode, como o Paulo mencionou, né, conhecimento do vôlei é super importante, mas se é uma escola que não tem uma quadra de vôlei, não tem uma bola de vôlei, o vôlei não faz parte da cultura daqueles meninos, isso é algo que precisa ser trabalhado de uma forma diferente de um local onde o vôlei é o esporte mais popular. Então, o professor ele tem que saber trazer o conhecimento do mundo, o conhecimento científico aceito mundialmente, né? Porque os alunos precisam dessa carga cultural, tem que se apropriar desse conhecimento para serem libertos, para poderem ir aonde conseguir ir, né? Então, o aluno tem que saber matemática, porque tanto na realidade dele quanto em outro país do mundo, essa matemática vai se encaixar, né? Conhecer a língua portuguesa, porque de uma região a outra do Brasil, esse conhecimento sobre a língua portuguesa ela vai se encaixar. E aí a mesma coisa com os conhecimentos da nossa área. O aluno precisa desse conhecimento, né, científico construído ao longo das décadas, né, esse conhecimento difundido no mundo. E o professor ele tem que ser capaz ali de separar o que vai ser mais efetivo ali para o aluno, o que o aluno vai conseguir aproveitar e tirar desse conhecimento. E fazer ali as adaptações, né, para que a realidade do aluno, o contexto do aluno também não seja esquecido. Então é trazer os conhecimentos ali do mundo, mas também dialogar com a realidade que o aluno tem ali ao seu redor. Então, se ele conseguir fazer esse link entre esses dois conhecimentos, é o essencial, é a missão do professor, né? Para que o aluno ele consiga ver da onde veio esse conhecimento, por que ele é importante e como é que ele se encaixa ali no seu contexto, né? Como é que ele pode usar esse conhecimento ali a favor dele, a favor da sociedade dele, do meio social dele, ok? Bom, aí com isso, todos nós aqui falamos já um pouco sobre esses textos. Espero aqui que a gente consiga ter cumprido aqui o desafio da atividade sobre a discussão dos textos, e aí vamos postar no site, e ficamos aí abertos aí nos fóruns para continuar essa discussão, tá bom?
Então, obrigado a todos que puderam assistir e até a próxima. Muito obrigado.